Olá, estamos aqui iniciando mais um culto confinado. Hoje, dia 14 de maio do ano de 2020. E eu quero te dizer, boa tarde. Se você estiver assistindo de manhã, bom dia. Se você for assistir à noite, no final do dia, boa noite. O mais importante é que você saiba que existe aqui uma palavra de Deus para lhe dar esperança, motivação em algo que de fato é sólido, que é a convicção do Deus vivo, que tem cuidado das nossas vidas e quer cuidar de você. Hoje, no dia 14, nós temos a nossa amiga Mônica, esposa do Márcio, mãe da Helena, que está completando mais um ano de vida. Deus te abençoe, Mônica, que você possa temer ao Senhor e depender dele, porque como pregamos ontem, ele de fato é escudo e socorro para todos que temem ao seu nome. Falando no culto de ontem, nós ontem pregamos sobre Salmos 115 e reverberou, teve muitas opiniões desse culto. Nós começamos transmitindo no meu canal, que na verdade não era a intenção, mas por questões técnicas aconteceu, e depois reprogramamos para a página da igreja. Mas na página da igreja, o que eu quero destacar para você, no 8º culto confinado, eu quero que você sente e preste atenção nesta palavra. Aquela palavra que foi dada é uma palavra que vai destacar, primeiramente, aonde está Deus no meio do problema e da dificuldade. Segundo, quem teme a Deus? Você teme a Deus? Essa foi uma pergunta que nós fizemos e enfatizamos a credibilidade interna, a convicção particular e pessoal do Deus que perdoa o pecado capital e é um Deus que é pleno e total. Sendo assim, pense nisso. Se você ainda não meditou, entre lá, 8º culto de oração, igreja confinada, e assista, medite, participe, fale com esse Deus. Nós iniciamos o culto tocando um prelúdio que dizia ao único que é digno de receber, e terminamos adorando também com um pós-lúdio declarando que Ele é soberano. E nessas premissas a igreja vai avançando, sempre dependendo desse Deus Todo-Poderoso. E hoje nós também queremos destacar famílias que têm feito o seu culto doméstico. Temos aqui a nossa irmã Gilda, uma guerreira, tem feito ali suas caminhadas usando máscara, tem procurado incentivar outros a buscarem a Deus. Deus te abençoe, irmã Gilda, Deus te fortaleça, permaneça sempre aos pés da cruz com todo vigor, dependendo de Cristo Jesus. Grande abraço para a irmã Gilda. E também quero destacar a família do André, da Alícia e da sua mãe Aline. Esses dois adolescentes são alvos também da nossa oração. Temos desafiados todos de fazerem um culto doméstico e a reflexão das Escrituras. Deus abençoe a vida de vocês e vamos para a nossa oração. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo dia. O Senhor nos permitiu acordarmos, estarmos vivos e participando do teu reino. Obrigado, Deus, por cada pessoa que nesse momento está prestando um culto aqui ao Senhor. Entra com a tua mão de poder, intervindo na sua necessidade, na sua dor. Ser com aqueles, Deus, que precisam de uma cura, de uma intervenção do Senhor. Quero ainda destacar, meu Pai, para que o Senhor venha com a tua mão de poder abençoando a Mônica nesta data toda especial, não só ela como toda a sua família. Deus abençoe o Márcio, abençoe a Helena, abençoe, Deus, a sua gestação, guarda a tua serva de todo mal, abençoe essa data de aniversário, abençoe aquela casa. Quero ainda te pedir, Deus, pela vida da irmã Gilda, abençoe a tua serva, fortaleça, Deus, cuide dela nesse momento de maior isolamento,
talvez de maior solidão, que tanto ela quanto os demais que necessitarem tenha a tua visita, Senhor, aconchegando os corações, acalmando e acalentando no meio das suas necessidades pessoais. Te peço ainda pela vida da Aline, da Alícia e do André. Guarda esta família de todo mal, proteja eles. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Compartilhar a Jesus é um grande privilégio. E o tema desta tarde é: oremos para que Deus prepare momentos especiais para compartilharmos o nosso testemunho com a família. Sendo esse o tema, eu quero mostrar alguém que compartilhou o seu testemunho, não foi para a família, mas foi para alguém que passava no local, e ele teve esse discernimento, essa intrepidez, essa desenvoltura dada pelo Espírito Santo para mudar a história de alguém na eternidade. Beba água, o ideal é 3 litros por dia. Eu tenho feito uma premissa aqui em casa. Essa garrafinha tem 600 ml. Então o que eu faço? Pela manhã eu tento tomar 2, que dá aí pelo menos 1,2 litros, né? À tarde mais 2 e à noite mais 1. Então a gente faz uma continha básica aí, 5 vezes 6, quanto dá? Sabe? Quanto que dá, Gabriel? 5 vezes 6? 30, pô. 30, muito bom. Essa é a nossa conta, 3 litros. Então a gente tem feito essa média para conseguir chegar, claro, sem exagero nenhum, mas isso faz bem para a nossa saúde. 70% do nosso corpo é água. E o tema de hoje é testemunho e água. Você vai ver. Pensa nisso. Atos dos Apóstolos. E eu gostaria que o nome desse livro não fosse Atos dos Apóstolos, mas fosse Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Então, no capítulo 8, a partir do verso 26, no livro de Atos, diz a história de Filipe e o etíope. E eu quero que você acompanhe comigo esta leitura. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: observa, meu irmão, a importância da sensibilidade ao Senhor. A Bíblia fala que todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles são úteis para toda boa obra. Então você tem que ser útil para toda boa obra, para ter essa sensibilidade, esse discernimento e essa disposição. Vença seu medo, vença sua dificuldade, coloque para fora sempre a oportunidade que o Senhor colocar na sua responsabilidade. Continua. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Você já entendeu o que você poderia ao outro explicar? Percebeu? É importante que você entenda, para que depois você explique. Entender para explicar é uma necessidade de quem quer discipular. Avante. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca.
em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, versos 7 e 8. Só uma breve explanação do texto de Isaías, sendo que nós estamos em Atos, mas abra só um parênteses. Muitas pessoas acham que Jesus ficou calado enquanto estava sendo ali crucificado, porque ele estava muito machucado, porque ele estava exaurido e cansado, e ele não tinha forças para poder falar. Não. Ouviu? Não. Engano seu. Jesus ficou calado porque fazia parte da profecia. Ele esvaziou-se de si mesmo. Se o Senhor quisesse evitar ou impedir, era simplesmente dar ordem aos anjos, era simplesmente olhar que a vida daquelas pessoas fugiriam dos seus corpos. O Senhor, ele é totalmente poderoso, não existe nenhum tipo de limitação. Ele é o próprio Deus vivo que veio aqui na encarnação de homem para nos salvar. O verbo encarnado não tinha como se limitar, muito menos estar cansado ao ponto de não poder gritar. Essa natureza de Jesus faz parte da obediência lá na cruz. Então, como um cordeiro mudo, ele permaneceu para salvar a mim, a ti e a todo que der crédito a esta mensagem. Continuando o verso 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem é o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. A palavra evangelho significa boa notícia. Então, por isso que são os 4 evangelhos iniciais: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Opa, água. Eu falei de água, eu iniciei falando de água. 3 litros de água por dia. Mas o que tem a ver esta água, com a água da vida? Não tem nada a ver nesse momento. Essa água é a do batismo. Vamos ver. Continua comigo. Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode se crer. Ouviu? Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Você ouviu? A premissa para o batismo é a fé em Jesus Cristo. Você crê? Se você crê, você faz parte de uma geração redimida, comprada, lavada, enxertada na família de Deus. Nós somos a família escolhida pelo Senhor, e Ele te convida, tanto a mim quanto a você, a fazer parte dessa vida eterna. E ele continua dizendo: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha que interessante, palavra apresentada, coração redimido, batismo consumado, vida em Cristo modificada. Só um detalhe: o batismo não salva, mas o salvo se batiza. Então é totalmente antagônico. Eu não faço porque é mandado, mas eu obedeço porque sou de fato exortado de um modo voluntário a obedecer o Cristo, que em todo momento é e sempre será glorificado. Sendo assim, estamos multiplicados e nunca, jamais encerrados. Pela fé no
Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.